Olá para todos, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez reunidos no nosso Café com Flor, sendo que hoje é muito especial. Estamos recebendo aqui a nossa querida Rosana Souto, que vai compartilhar uma experiência diferente, incrível, né, sobre o uso dos florais junto às pessoas com diagnóstico de autismo. Rosana, querida, seja aqui muito bem-vinda. Estamos todos aqui da Rio Flor, né? Glorinha, Luciana, Suzana e quantos mais estarão aqui nos acompanhando. Estamos aqui com os braços abertos, nosso coração aberto para receber você aqui no nosso cafezinho com flores. Celinha, eu que agradeço, né? Porque é muito bom estar aqui com os meus colegas de sempre, né? Acho que aqui nós temos terapeutas experientes, antigas como eu, né? E para mim é uma alegria ter essa oportunidade de falar um pouco sobre o meu trabalho com o público autista, tá certo? Porque cada vez mais eu vejo a importância da gente divulgar os benefícios das essências florais para esse público. E Sim, por muito mais que importante. nós sejamos, né, uma associação de florais, um conselho de autorregulamentação de florais, muita gente ainda não conhece o que são as essências florais e o quanto elas podem ajudar esta população tão crescente dentre as novas gerações e também as gerações que hoje já são adolescentes, adultos, etc. Né? Então, assim, eu agradeço a oportunidade e eu creio que cada vez mais nós iremos precisar falar mais sobre a terapia de florais, né? A terapia floral, para esse público, tá certo? É verdade. Incluindo os familiares, tá certo? Sim, Então, eu sim. agradeço. Tá? Não, esse é um trabalho lindo, né, que você vai poder, falar bastante hoje, e aqui eu vou só fazer ressaltar um ponto, que realmente a gente ainda vê um desconhecimento muito grande sobre o que é a terapia floral. A gente aqui na Rio Flor tem se dedicado, né, nas nossas mídias, a estar falando o que é terapia floral, como atua a terapia floral, aquela coisa bem básica, que muitas pessoas desconhecem. A gente está num momento de grande divulgação, né? A Uhum. partir do momento que a terapia floral entrou no SUS, a gente viu que teve olha, que legal, o que que é isso? Teve um interesse da população, não só os florais, mas as práticas integrativas como um todo, né. Mas ainda há um desconhecimento muito grande, tem cursos, hoje é uma coisa que a gente tem discutido até junto ao Ministério da Saúde, né, a gente tem participado dessa reflexão, tem cursos que apresentam os florais como se fosse, né, de uma forma muito superficial, e aí a gente vê um afastamento sobre as bases, né, fato, aquela coisa maravilhosa que o doutor Bach trouxe para nós, né, a Uhum. gente vê um afastamento. E em relação ao autismo também, né, Rosana, como você falou, a gente tem que estar mais preparado. Antigamente a gente não antigamente tinha poucos autistas, não tinha diagnóstico. Faltava diagnóstico. Hoje a gente tem muitos casos que a gente nem sabia o que que era, achava que era uma pessoa diferente, e hoje a gente já pode falar sobre o espectro, né, do autismo. Como é que esse acolhimento, né, a pessoas com autismo aconteceu na sua jornada, Rosana? Conta pra gente. Bom, eu comecei atendendo ao pedido de uma mãe, assim, a um pedido desesperado de uma mãe, isso, gente, há 18 anos.
tá certo? Isso foi em 2005. Essa mãe foi para o meu consultório, né, para o meu Instituto de Terapia Floral, né, para quem não me conhece, eu sou educadora floral, professora autorizada de vários sistemas, e em 2005 eu já tinha uma prática muito voltada, eu já era especialista no uso dos florais na educação. E aí, um belo dia, quando eu saí do meu consultório para falar com a minha secretária, tinha essa senhora na sala de espera, e ela me abordou: você atende meu filho? Você é a Rosana, você atende meu filho? Eu levei um susto, porque eu não estava esperando, né? E aí eu achava até que era um caso assim, de drogas, alguma coisa, e não. O filho dela era um autista adulto. Naquela época, nós não tínhamos ainda a classificação do TEA, do transtorno do espectro do autismo, tá certo? Então, naquela época, o meu cliente era um autista clássico, e um autista clássico extremamente severo, tá? Com todas as características do autismo, né? Desde as estereotipias aos movimentos automutilantes, tá certo? Na verdade, esse rapaz, 24 anos, ele teve o que a gente chama uma regressão autística, tá certo? Então, ele nasceu com um desenvolvimento teoricamente normal, e aí com a vinda de um irmão, né, do irmão, é que ele foi, eu digo assim, introvertendo, né? E introverteu num nível, né, assim, bastante grave. E nessa fase, então, essa senhora, essa família, era uma família que, felizmente, tinha posses, então pôde experimentar todo tipo de tratamento na época disponível, os melhores psicólogos e tudo mais, tá certo? E quando ela me pediu ajuda, ele já não estava mais recebendo mais nada. Ele tomava um calmantezinho de maracujá natural para ajudar na aceleração, ele era extremamente acelerado, né? Não parava quieto, não devolvia a bola, quer dizer, não tinha condições de sair de casa, não via televisão, não sentava. Então, assim, porque, gente, o autismo, ele é uma condição que impacta toda a família, certo? Então, o autista, ele não vem sozinho. Toda a família tem que ser acolhida, né, Rosana? Toda a família, gente. Por trás de uma autista, tem sempre uma mãe que está sobrecarregada ou um pai. Normalmente, né, a gente vê o meu universo, é um universo de mães, né, das minhas crianças atípicas, né, mais mães do que pais. Então, é estresse, é tudo mais, né, é irritação. Então, assim, por trás de uma autista, há sempre uma família, eu digo assim, impactada, tá certo? Então, o meu cliente ele não tinha condições de ir para as consultas, a família me trazia para eu vê-lo de vez em quando, e nós iniciamos um processo que eu via essa mãe ou via um outro familiar de 15 em 15 dias, tá certo? E assim, gente, para mim, eu já tinha atendido crianças com outras síndromes, síndrome de Down, outras síndromes que na época nós não tínhamos um nome, né? E toda a minha experiência na educação, mas eu nunca tinha atendido uma autista, tá certo? Então, para mim, foi um aprendizado, eu sou muito grata a esta família, a esta mãe, pela confiança, gente. Vocês não sabem o que esta abertura, né? Porque esta mãe, com esta, digo assim, coragem de experimentar o novo, de experimentar as essências florais, ela abriu portas para o que eu faço hoje, tá certo?
Só existe terapia floral na Amparo Autismo de Curitiba porque essa mãe me pediu ajuda em 2005, tá certo? Então, eu não sabia, né? Não sabia nada. Ele não vinha para consulta, eram elas, um ou outro, de 15 dias. Então, eu tenho uma astrologia no sangue, né? Então, naquela época, eu por até a influência do Steve Johnson, eu resolvi pendular os florais para ele em cima do mapa dele, tá certo? Então, na consulta, quando elas vinham, eu ia escutando os relatos e tudo mais, e ia compondo as fórmulas ali para ele, né? E pendulando em cima do mapa. E foi Nossa, assim, isso é incrível, hein, Rosana? Celinha. Juntar a astrologia para o acolhimento do autista. Achei isso maravilhoso, Pois é, incrível. mas isso foi uma forma, porque assim, para mim era muito novo e ele não vinha. Então, eu não tinha condições de fazer uma anamnese tradicional da terapia Sim, floral, né? muito lindo isso. Porque eu digo assim, muitas barreiras que a gente encontra, né, na aplicação dos florais para esse público também tem a ver com eu digo, o sistema de crença do terapeuta floral, tá certo? A educação do terapeuta floral. Porque É a aí abertura, né? O você terapeuta tem que estar entra naquele aberto ao isso, novo. você entra naquele paradigma de que não pode isso, não pode aquilo, só pode se for assim, se for. Então, assim, você atender, digo assim, eu tenho muita experiência com criança, né? Mas, assim, você atender uma pessoa que não tem condições de se expressar, de expressar o que está sentindo, né? E que te vê muitas vezes como uma ameaça, com medo, né? Então, muitas vezes a gente precisa recorrer a um instrumento de auxílio, tá certo? Então, o que eu tinha era astrologia, tá certo? Com a conversa das mães, da mãe, de outro familiar, né, ali, e o pêndulo. Então, ali que eu comecei, e esse meu cliente, ele foi, assim, um grande mestre em termos do autismo, para mim, um grande instrumento, um grande mestre, porque aí eu comecei a ver novos usos para algumas essências florais, tá certo? E eu fazia ajustes, né? Muitas vezes era só um retorno, era ver como é que ele estava. Gente, o autista é um ser extremamente sensível. Normalmente, o autista é muito sensível. Tem alguns que têm até hipossensibilidade, né, ao toque, não sei o que, alguns autistas não sentem, tem mais uma resistência à dor, tá? Mas, normalmente, existe um padrão de hipersensibilidade no autismo, tá? Então, são pessoas mais sensíveis. E, assim, você transitar com os florais nesse ser sensível, você tem que conhecer muito sobre os florais, sobre o que você está indicando, tá certo? Porque qualquer variação na fórmula, você tem que ser capaz de, assim, não, foi fulano de tal que deu, tá certo? A mãe, às vezes, você está dando chabu, o que, que a gente faz? Eu falei, deixa eu ver o que, que ele está tomando aqui, tá certo? Então, assim, não é tomou floral e pronto, vou curar autismo, porque também isso não existe, tá certo? Nós temos, eu digo, ajustes. Nós ajudamos a pessoa com autismo a se adaptar a esse mundo mais denso, difícil, porque a vida na Terra não é fichinha, né? Para os autistas, então, eu vejo isso como um desafio muito maior, né? E É muito foi, incrível.
E deixa eu fazer só uma observação. Aham, Eu estava vendo a reportagem que eles fizeram no aeroporto, não sei qual foi o aeroporto, não me lembro agora na reportagem, uma sala especial para as mães com as pessoas ou outras pessoas com autismo, já adolescente e adulto, uhum, ficarem ali acolhidas, uhum, né, com evitando a questão daquela agressão sensorial, aham, né. Por quê? Porque você fica na sala lá de espera ou no saguão do aeroporto, é tanto barulho, o aham, barulho do avião, o barulho das pessoas, e aí eles começavam a gritar pela sensibilidade. Eles fizeram uma sala com isolamento e alguns brinquedinhos, uhum, né, e até sorvetinho. aham, Só para ficar. E aí a criança que estava lá perguntou para ela assim: "Você está gostando?" E aí ele falou: "Estou gostando", aham, porque era a sala toda, vamos dizer assim, preparado. protegida da Uhum, questão, né, do estímulo sensorial claro, exacerbado, né. é. Então, você vê um floral que é uma pedra no lago, eu imaginei agora você falando quando a pessoa toma, aquilo deve reverberar, deve ser uma coisa incrível, né? Então, assim, como terapeutas, nós precisamos dominar muito bem o nosso instrumento de trabalho, tá certo? E conhecer, principalmente, a planta, o gestual, tudo, para saber assim, o que você pode esperar, tá certo? Porque o autista é uma caixinha de surpresas, gente, tá certo? E assim, eles são como nós somos diferentes na nossa unicidade, na nossa individualidade. Então, o que eu digo assim, que o normal é ser diferente, porque cada um de nós é um, né? Cada um de nós é único, né? E aí, né, vem toda essa questão, né, da dificuldade de inclusão, dessa diversidade toda, quando não deveria existir isso, porque nós somos diferentes do outro, cada um de nós já é diferente, né? E eles são um pouquinho mais diferentes da gente, né? Trazendo todas essas questões. Bom, então, voltando ao meu primeiro cliente, ele foi meu grande professor, né? Nós avançamos, esse rapaz passou a ver televisão, ele passou a sentar, ele passou, porque quando ele introverteu, ele falava, mas ele deixou de falar, tá certo? Foram 4 anos consecutivos com ajustes quinzenais, tá? E resultados assim que ele não deixou de ser autista, não, eu digo assim, não resolveu a vida toda, continuou sendo um ser que não tem condição de ter autonomia, né? Mas a qualidade de vida desta mãe e desta família, gente, isso não tem preço, tá certo? Então, a partir disso, aí no final de 4 anos, a família estava passando por muitas questões, a tia se capacitou comigo, era terapeuta floral também, então muitas vezes ela vinha e nós discutíamos já os florais, então ele ficou com uma forma de manutenção e eu passei a divulgar os benefícios da terapia floral e das essências florais, tá certo? Passei a divulgar e quando eu fechei o Instituto Cosmos em Campinas, né, eu comecei uma carreira internacional, fazer treinamentos de campo, etc. E tal, eu criei um blog que hoje até está desatualizado, está assim, precisando renascer o meu blog, mas o meu segundo momento com o público autista veio em função do blog, tá? Porque eu usei o blog para difundir, né? Tanto o caso desse cliente, né? E também no dia 2 de abril, que é o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, né? Eu sempre postava alguma coisa, tá? Gente, isso foi em 2011, tá certo?
Eu, os anos subsequentes, eu fui vendo que qualquer coisa que eu postava sobre autismo tinha recorde de visualizações. Tá? Muito Aí eu falei, interesse, gente, o né? que está acontecendo? O que está acontecendo? Aí eu fui acompanhando esse movimento e escrevendo, e as pessoas entravam em contato comigo, né? Eu, até 2019, eu praticamente não parava muito no Brasil, não parava muito no estado que eu estava morando, e, e aí, quando foi, gente, em 2017, a minha caixa de e-mails era quase todo dia tinha pedido de mamãe, tá? Por favor, me ajude, por favor, eu li isso, por favor, me ajude. E aí eu acordei um dia e falei assim, meu pai do céu, me ajude a ter uma ideia que eu possa ajudar essas famílias, porque assim, Núcleo Mãe Maria, que o trabalho social existe ainda hoje, são mais de 20 anos, né? Então, eu implantei a terapia floral no Núcleo Mãe Maria em 98, tá? Mas, em 2017, eu não tinha base, né? Eu me tornei avó, tenho 6 netos, então é filho lá, mãe idosa, filho cá, neto aqui, não sei o quê, o trabalho e cursos. Eu não tinha mais condições de ter um local fixo, uma instituição, né? E, assim, eu tinha experiência, e daí não dividir, não colocar isso à disposição desse público, né? Então, eu tive a bênção, né, assim, me veio a ideia de fazer um projeto social remoto, à distância, que é o projeto Jardim Azul, que também está assim, mais descontinuado, mas de vez em quando o povo fura o meu bloqueio e eu termino atendendo, tá certo? E, ao mesmo tempo, praticamente uma semana depois que eu lancei o projeto Jardim Azul, eu conheci a presidente de uma instituição em Curitiba, tá? A Rosemary Benites, presidente da Ampara Autismo de Curitiba. Isso num congresso, gente, num congresso de autismo em Curitiba, com as nossas maiores autoridades de autismo. E, assim, eu fui de autoridade em autoridade, me apresentar a terapia floral, falar do meu clínico, dos resultados, né? Sim, quem queria escutar, tá? Não é simples a gente implantar um novo, certo? Assim, é uma coisa que é compreensível, certo? Porque como as essências florais ainda não são tão populares como a gente gostaria que fosse, certo? Há muito medo de que esses produtos não façam bem, né? Que sejam, porque assim, tem muita gente que leva vantagem de um desespero de uma mãe, É né? verdade, é Tá certo? verdade. Então, o nosso medo dentro do autismo é justamente, são, eu digo assim, as propostas de cura milagrosa, tome isso, né? E a terapia floral não é isso, e as essências florais não são isso, são um processo. E a gente não tem, eu digo assim, não tem garantias, porque cada um é um. Cada um tem o seu próprio ritmo, né? Quando uma mãe me diz assim, não, mas ele já está diferente, isso por 10 dias, eu falei, não, calma, mãe, muita calma nessa hora, tá certo? Porque tudo bem, ele está reagindo muito bem, mas nenhum processo terapêutico é um movimento retilíneo uniforme. Nós vamos ter altos e baixos, sim, como qualquer pessoa que faz um processo terapêutico floral.
E com o autista não é diferente, porque nós lidamos com o ser humano, com a pessoa, né? Então, nesse dia, gente, nesse final de semana, eu fui batendo em tudo quanto foi mesa de instituição nesse congresso. Eu conversei com todas as autoridades disponíveis lá. E aí, uma hora, eu encontrei a Rosemary Benites. E a bênção da Rosemary Benites foi que nós tivemos um amigo em comum, que já nos deixou, o seu Newton Salvador, pai de um autista adulto, escritor da área do autismo, que tinha recomendado a Rosemary para usar os florais. Que ela buscasse a ajuda dos florais, para ela e para a filha. Então, quando eu cheguei para falar quem eu era, e sugerir, né, que eu queria fazer um trabalho social, parará, parará, ela falou assim, puxou um banquinho, senta aqui, você tem tempo, tá certo? E foi assim que nós começamos, tá? Porque, assim, a terapia A Suzana está dando eco, caiu. A terapia floral, ela só está na Ampara, tá certo? Hoje, porque eu atendi a mãe, que era presidente, e a filha. Na época, Beatriz era adolescente ainda, né, 17 anos. E, assim, se não desse certo, não teria terapia floral na Ampara, tá certo? Então, eu atendi a mãe e a filha. O meu teste, eu digo, essa batina foi ali, tá certo? Com uma mãe e a filha. E a Beatriz faz parte desse grupo, gente, que deu origem ao TEA, tá certo? Porque depois eu digo assim, depois eu digo assim, do meu autista, né? Do meu cliente querido autista, o mundo foi percebendo, né? E no início, nessa primeira década do século XXI, pesquisadores nos Estados Unidos começaram a notar o aumento de casos de autismo, mas que não se enquadravam naquela descrição do autismo de antigamente, tá certo? Então, por exemplo, o manual de diagnóstico de doenças, né, da Sociedade Americana de Psiquiatria, o DSM-5, que é válido ainda hoje, ele é de 2013, tá certo? É a versão de 2013 que caracterizou o que a gente chama do transtorno do espectro do autismo, tá certo? Então, não só caracterizou, mas também esses outros tipos de autismo, mesmo o Asperger, né, que antigamente era separado. Então, o Asperger, muitas vezes, é o autista de altas habilidades, né, mas que o autista de altas habilidades, mas que muitas vezes apresentava também, ou apresentava, né, apresenta, né, as dificuldades de interação social, né, e por aí, o autista clássico. Então, quando o DSM-5 foi lançado, em 2013, eles caracterizaram o autismo, né, as dificuldades, tendo a dificuldade de interação social, e aí vem a comunicação, a dificuldade de comunicar, a fala, mas também os movimentos repetitivos, né, a fixação, né, o autista, ele normalmente ele tem o hiperfoco, tá certo? Hoje, gente, eu tenho 2 netos no espectro, tá certo? Os meus netinhos do coração, os 2 apresentam não só o TEA, mas outras comorbidades também, tá? E então, assim, esse universo veio para mim, né? Tanto pela minha família, pela minha filha, mas também pela instituição, né?
Então, hoje, o DSM-5 caracteriza o autismo, o transtorno do espectro do autismo, com essas características, né, da dificuldade de interação social, os movimentos repetitivos, dificuldade na comunicação, e assim, e cada um é um. Então, nós temos, o que difere? O nível de severidade, tá certo? Então, nós temos o nível 1, nível 2, nível 3, mas assim, esse nível de severidade, ele eu digo assim, ele é em função do suporte que essa criança precisa, tá certo? Então, de menos suporte a mais suporte, tá certo? E uma coisa que é bom a gente ter sempre ideia, né? Porque hoje, infelizmente, a incidência do autismo ela está altíssima, altíssima, altíssima mesmo. E assim, no Brasil, nós ainda não temos estatísticas, a questão do censo, né? As mães ficaram, a comunidade do autismo ficou até muito preocupada, porque o censo, né, na amostragem não estava pegando, né, toda a realidade. Então, assim, e nós temos essa dificuldade, né, assim, em todos os países do mundo, tá certo? Porque a coisa mais difícil de você saber dado real da prevalência do autismo no mundo, no Brasil, etc. e tal, tá certo? Então, o autismo, né, eu falei isso por quê? Porque, assim, às vezes a mãe vai, né, recebe um diagnóstico de um autismo, de um TEA nível 3, mas isso, gente, é mutável, tá certo? Isto pode ser trabalhado, essa criança pode crescer em autonomia, tá certo? Da mesma forma, eu vejo muitas mães reclamando: quem foi que falou que o autismo do meu filho é leve? Tá certo? Então, é difícil, não é simples, mas assim, é possível, tá certo? Então, o diagnóstico do autismo, ele não é uma sentença para a vida, é o início de um trabalho, tá certo? E aí, Beatriz, né? Beatriz teve uma reação medicamentosa e terminou, eu digo assim, a consequência foi entrar no espectro, tá certo? Então, quando eu fui selecionar os florais, tanto para a Rose quanto para a Beatriz, e assim, era aquela coisa assim, que se der certo, a terapia floral entrou numa instituição aqui no Brasil para valer, tá? Se não der certo, não. Eu não queria, a Beatriz não dormia, gente. A Beatriz, desde que entrou no espectro, ela não tinha um sono relaxante, né? A Rose conta que ela tremia muito, ela tinha um sono muito leve, né? Tremia, ela não relaxava completamente. E não podia tomar medicamento, certo? Então, eu falei, não, eu não quero botar nem conservante no floral dessa menina, tá? E aí foi a ideia que eu tive de colocar na mão, fazer a dispensação em álcool gel, tá? A preparação do floral no álcool gel para colocar na mão, tá certo? Então, a mãe recebeu o floral preparado com conservante normalmente, em gotinhas, e a filha foi em álcool gel, tá? E assim, já no primeiro mês, a Rose já relatava, quer dizer, a Beatriz entrou e passou a dormir, tá? E com isso, as duas tomam florais até hoje, tá certo? E com isso, o serviço foi estendido a outras famílias, a outras crianças, tá? São 6 anos de amparo,
E, assim, nesse período nós tivemos pandemia, a Ampara quase fechou. A Ampara é uma instituição que atende famílias autistas, né? Famílias de autistas de baixa renda. Então, é uma instituição que lida com muita dificuldade para se manter de pé, né? Nós temos programas de apadrinhamento de crianças, né, para conseguir, porque hoje a demanda do autismo ela está tão grande que os profissionais que lidam com autismo, gente, eles não querem mais ser voluntários, certo? Então, não para nós, para mantermos o atendimento multiprofissional, tá certo? Nós precisamos de doações, né, de apadrinhamento. Isso não acontece com a terapia floral, porque nós temos doação, Florais Saint-Germain, Rosana Souto, eu dou Florais de Bar, tá certo? Então, são os dois sistemas que nós lidamos na Amparo, tá certo? E, paralelamente, eu mantive dentro do meu possível o atendimento remoto com o projeto Jardim Azul e, assim, as contribuições, quando possíveis, são direto na conta da Ampara, tá? Então, assim, a pessoa, por quê? Qual a maior dificuldade, vocês da Rio Flor sabem, né? Quando a gente faz um trabalho social, mesmo em catástrofe, etc. e tal, é o floral em si, é a pessoa conseguir fazer o floral em si, é o valor do floral, né? Então, o projeto Jardim Azul, muitas vezes você atende e aquela família não tem condições de aviar aquela indicação de florais, tá certo? E aí, eu, no momento, estou vendo como que eu vou manter isso, né? Esse é o maior desafio, né? Esse é um desafio imenso, que é o acesso ao floral, ao insumo. A gente participou da tanto da discussão no Ministério da Saúde, quanto estivemos lá, né, eu e Suzana, né, conversando sobre o projeto de implantação da terapia floral e demais práticas integrativas aqui no Rio de Janeiro, né. Tivemos lá na conferência, preparando a moção para que foi entregue, foi aprovada até, né, em primeira mão a moção foi aprovada de regulamentação, no caso, terapia floral, aromaterapia e musicoterapia, foi aprovada na conferência, e a discussão central é em relação a isso que você está falando, Rosana, que é o financiamento, né? Porque o floral, não adianta você ser acolhedor, amoroso, puxa, que legal, você estudou pra caramba, uma coisa incrível, é dedicada, mas se não tiver acesso ao floral, todo o trabalho que a gente fez é carinhozinho, né? O nosso trabalho, ele precisa do floral para que ele possa se constituir, né, como um recurso terapêutico de fato, que depende do floral. Aí a gente esbarra na questão do acesso da população ao floral. Esse eu acho que é um dos maiores desafios Sim, na efetivação do nosso trabalho. e assim, e isso para mim é meta de vida, porque uma vez que, assim, o meu sonho é que nós tenhamos os ambulatórios dedicados ao público autista, né, no SUS, mas que tenham os florais também, com a terapia floral também, porque hoje, né, nós temos muitas das intervenções do autismo, né, fono, TO, fisioterapia, a psicologia ainda não, mas nutrição, né? Nós temos, esses conselhos já permitem a terapia floral, tá certo? Então, se esses profissionais pudessem lançar mão do floral no SUS,
né? Em termos da intervenção complementar, é o meu sonho, é a minha meta de vida, tá certo? Não parto dessa vida tranquila enquanto não vir isso, tá certo? Porque não adianta ter lei se não tem a implementação da lei. Não tem Essa é a implementação. discussão central, e isso afeta a terapia floral, a aromaterapia também, que Aham, ainda os insumos da aromaterapia ainda são mais caros do sim, que as aham, essências florais, e uhum. algumas outras práticas. A gente precisa de financiamento, porque formação, a gente até a Rio Flor, hoje a Rio Flor está tendo um mega, né, Glorinha, acolhimento Aham. na formação de terapeutas florais para atuarem no SUS. Aí a gente tem o gestor, acha também legal e abre o espaço, mas não compra o floral. Não comprou o floral, a gente não tem como efetivar. Porque mesmo que tenha parceria, por exemplo, com algumas farmácias que são parceiras, mas ainda assim a família tem que despender um recurso. Às vezes a família não tem dinheiro para ir na unidade de saúde, e dirá para comprar o floral, né? Nós temos famílias na Ampara que não têm dinheiro para ir na Ampara, tá É certo? isso aí. Então, só então assim voltando um pouquinho, né? Então, o projeto Jardim Azul, ele tem essa proposta, tinha essa proposta do atendimento remoto. Eu tenho alguns clientes ainda, mas muitas vezes as pessoas desistem porque não tem dinheiro para mandar fazer o floral, tá certo? Quando nós fizemos a ação Floral Solidária, até na época da pandemia, eu consegui um time de terapeutas florais, 10 terapeutas florais, e algumas farmácias parceiras, mas mesmo assim, dando 25% de desconto, tá Para certo? compra. A família ou comprava uma cesta básica ou fazia floral, tá Não certo? vai fazer, né, Não gente? vai Não fazer. vai fazer. E eu digo assim, a Ampara, né? Eu digo assim, a Ampara, de certa forma, né, é a minha unidade de referência. Então, nós somos uma parceria que deu certo, né? E nessa época, por quê? E assim, funciona até hoje porque o plural é gratuito, gente, né? Então, a Thalita Lazuri, né, foi nossa parceira desde o início, né? E depois eu viajando trouxe kit, né? E a Healing também dá desconto nas reposições. Então, nós temos Bar Saint-Germain. E com a pandemia aconteceu uma coisa libertadora, eu diria, para a gente, tá certo? Que foi uma aluna muito querida, professora, né, da Healing também, Gisele Borges, era gerente de uma farmácia em Curitiba, e a farmácia assumiu a preparação das fórmulas da Ampara de forma gratuita. Então, o meu desespero, porque a pandemia me pegou na Inglaterra, eu tinha deixado tudo preparado para dar continuidade ao trabalho, eu ia passar, sei lá, 3 meses fora, uma nova terapeuta para atender as mães e fazer a ponte comigo, né? E todo esse trabalho, né, que nós fazemos na Ampara, ele é registrado em termos de questionários, tá certo? E na época, até a pandemia, era tudo questionário de papel, tá certo? A Ampara, ela funciona toda quarta-feira. Então, às vezes eu ia de manhã, às vezes eu ia à tarde, pegando a turma da manhã e da tarde, e ajudando as mães, né? Algumas mães com muita dificuldade. A gente está lidando com um público de baixa renda, né? Então, às vezes também com pouca instrução. Então, até isso é uma dificuldade, né? Quando a gente pensa assim, vamos pesquisar, vamos rastrear, tá certo, certo? Mas às vezes você coloca assim, nome da criança ou jovem, criança, a resposta, certo? Então, você não tem por onde começar se não tiver junto.
tá? Que é uma realidade do nosso país. Porque, eu digo assim, o autismo, ele tem várias caras dependendo do país, gente, tá certo? No nosso país, com uma dimensão gigante, a gente insistir que só terapia comportamental, vamos dizer assim, é o que vai salvar, né? 20 horas, que seja por semana. Que família tem dinheiro para pagar, né? Tudo, e com toda a questão dos planos de saúde. Então, hoje, no autismo, nós temos as terapias comportamentais, né? A ABA, que é uma terapia com base científica, né? Mas que para funcionar, para você ter sucesso, você precisa de muitas horas. E aí você pega o pessoal de baixa renda, que muitas vezes tem 2 filhos autistas. A mãe é sozinha, precisa trabalhar, deixar o filho com uma pessoa para cuidar. Quando que ela vai ter condições, né, de ter uma aula? Então, assim, medicamento, não existe medicamento para o autismo em si, existem medicamentos para as comorbidades do autismo. Então, são as outras questões que muitas vezes vêm junto com o autismo, né? O TDAH, o TOD, né? Outras questões mais severas também. Mas nós não temos nada que estimule a interação social, né? Que reduza a estereotipia, né? Outra coisa, porque assim, no DSM-5, ele descreve, ele caracteriza a TEA, mas dentro dessas características, a gente tem um leque, a gente tem um espectro de coisas, né? Então, tem criança que tem o transtorno do processamento sensorial, que é essa sensibilidade auditiva, né? E assim, por questões diferentes, gente. O autismo é um mundo. Eu já tive crianças, né, que entravam, se desregulavam por um tanto de passarinho, tá certo? A gente está acostumado a ouvir, né? Então, os fogos na praia, então tem muitas cidades que agora os fogos são só visuais, não são mais sonoros, né? Em função, né, dos autistas também, dos autistas e animais. Mas eu tive crianças que se desorganizavam, entravam em pânico por um canto de passarinho. Então, assim, cada um é um, certo? É verdade. Eu Tá? tenho, eu tenho uma experiência com autismo, que é um menino que eu atendi durante bastante tempo, e o que aconteceu? Um dia ele brigou com a irmã, só que o nome da irmã dele é Célia. Então, quando ele chegou lá para o atendimento, a mãe falou: "Nossa, olha, ele me abraçava, tá? Ele não me beijava, mas ele me abraçava. E ele ficava muito bem no atendimento, porque eu atendia ele há muitos anos. Quando chegou lá, que ele tinha brigado com a irmã, aí que chegou a mãe e falou: "Olha, a tia Célia está aí". Aí eu abri o braço, levei um socão. Afinal, eu era a Célia também, né. Gente, eu tive que passar o caso para outra terapeuta. Desde aquela briga com a irmã dele, o fato de eu me chamar Célia impediu o nossa relação. Eu tive que passar o caso dele, ele não me aceitou mais. Aí, uns 3 anos depois, eu encontrei a mãe e ele no Carrefour. Aí ele me olhou, ele me localizou de longe. Aí a mãe veio falar comigo: "Ah, tia Célia, olha", aí falou o nome dele, "te viu de longe", e puxou a minha ele ficou puxando ela.
Aí ele veio até mim, aí ficou me olhando, eu falei: "Puxa, que bom te ver, não sei o quê, como você tá?". Ele não me socou, tá, ele não me deu um socão, mas também não me abraçou, Aham, mas aham. podemos foi possível que a gente trocasse uns olhares. Mas olha, Você vê como é a a sensibilidade, né, gente. sensibilidade, né? Então, assim, então nós temos assim um espectro, né? Então, dentro desse espectro, a gente tem seletividade alimentar, né? A gente tem o transtorno do processamento sensorial, a gente tem a fixação, a gente tem os movimentos automutilantes, né? Então, assim, gente, eu hoje, né, para a gente ir finalizando, Celinha, para não ficar, Sim. né, muito extenso. Eu ia perguntar para você o que teria sido mais desafiante, mas eu acho que você já trouxe aqui, que é o acesso ao floral, né. É uma É das o questões acesso ao mais plural, eu desafiantes, digo né. assim, a falta de informação, né? Sim, Eu digo assim, o grande, vamos dizer assim, grande componente de vitória no tratamento do autismo, né? É a intervenção precoce, a intervenção é o diagnóstico. Então, isso nós já temos leis, né? Diagnóstico precoce até 18 meses, o Brasil já tem isso. Só que, por exemplo, é, ainda há muito rechaço, né, das autoridades do autismo, as práticas complementares sim. e ao plural. Então, assim, não é simples a gente implementar o novo, é desafiador, tá certo? Mas, aos poucos, a gente vai vendo os pais pedindo, gente, porque, assim, qual é a alternativa? Medicamento, tá certo? Muitas mães me pedem o floral porque não querem dar medicamento para crianças de 2 anos. Hoje a gente vê os medicamentos de tarja preta, né? E muitos já profissionais, médicos, já dizem assim, não causa dependência, não, você pode tomar durante 10 anos, não sei quanto tempo. Não causa, tá certo? Então, eu fico assim, preocupada, eu digo assim, com o futuro dessas gerações, dessas crianças, porque, assim, isto não pode ser normal, tá certo? É isso que não é normal. Essa quantidade de medicamentos, e só tem essa saída medicamentosa, tá certo? Porque hoje, para assim, que não cura, né? Não tem, alivia alguns sintomas, mas o floral não. O floral, ele ajuda essa criança a vencer os seus limites, tá certo? E a gente tem uma faixa muito promissora para o uso dos florais, que tem a ver com a fase bebê, os sinais de alerta, tá certo? Porque é muito difícil você fechar um diagnóstico de autismo, né? Apesar do povo falar 18 meses, mas assim, a criança até os 7 anos ainda está se desenvolvendo. Então, você dizer para a mãe, não, o teu filho é autista nível 3, nossa, com 2 anos, com 3 anos, tá certo? Não dá. Tem que ter um pouco, os profissionais médicos têm que ter um pouco de consciência também, certo? Mas nós temos uma fase, assim, dos 2, 4 meses em diante, até os 18 meses, e muitas das intervenções, por exemplo, intervenções comportamentais, quem pode pagar uma intervenção comportamental precoce dentro de algum modelo internacional, não é todo mundo, né? E aí algumas só se aplicam depois de 1 ano e meio, 2 anos, mas mesmo assim aquela quantidade de horas. Se você submeter um bebê a uma quantidade de horas de estimulação, pura, né? Então, assim, o floral entra aí. E a coisa mais mágica do floral, né? Porque a gente pode botar na água do banho,
né? Então, sim. é muito importante a gente falar dos sinais de alerta do autismo, tá certo? Desde os primeiros sinais para os pais de primeira viagem. Ah, está amamentando, o filho olha no olho, né? Imita você, ri, bate palminhas, né? Como é que é isso, tá? Porque a sensibilidade, muitas vezes, né, ela faz com que essa criança fique muito perturbada ao barulho, né, Choro, né? Um ao choro escudo, choro, insistente. aquele choro sentido. Então, o floral, ele pode ajudar, até mesmo antes de um diagnóstico fechado, né? Então, na Amparo, meu público vai de assim, 2 anos a agora 24 anos, tá certo? Ou mais, né? E aí, uma coisa que eu vejo muito importante, não só para os terapeutas florais, mas para os profissionais de saúde em si, é aprenderem sobre o autismo, tá certo? Porque, gente, estatística, né? Os países asiáticos têm o maior índice de autismo do mundo. Se a gente faz uma busca na internet, tá certo? Você fica assim, você não sabe nem o que acredita, tá? Porque os países árabes também. E como que os autistas são tratados nesses países, tá certo? Em 2021 ou 2020, eu descobri um site alemão, de uma empresa alemã, que ele trazia estatísticas de vários países, tá? Os Estados Unidos eram o terceiro. Na frente vinha o Taiwan ou Hong Kong. Tá? Aí, segundo, Coreia do Sul. Terceiro, Estados Unidos. Quarto, Japão. O Brasil não tinha. Então, assim, o autismo, ele não é uma condição só individual, né? A gente tem que lembrar do que o Dr. Bach falava em termos das causas das doenças. As verdadeiras causas das doenças e as duas principais causas, né? O atentado contra o todo, ao amor universal, e os conflitos entre, né, a personalidade, né, a alma, o teu ser verdadeiro e a tua personalidade, aquilo que você adaptou a ser. Então, no autismo, nós temos que pensar nesses dois lados. O efeito coletivo do autismo. O que o autismo está mostrando para a humanidade, né? Então, como eu falei de início, que o autismo impacta, um autista impacta a família toda, impacta a sociedade. Eu vejo os autistas, gente, como agentes de mudança paradigmática, certo? São eles que estão nos ensinando a enxergar, né? Ampliar essa nossa visão para o ser humano. Mas com um preço alto para essas famílias, para essas crianças, É verdade. para o futuro, né? Então, assim, nós precisamos, como terapeutas, nós precisamos nos capacitarmos com relação ao TEA, ao transtorno do espectro do autismo, ao uso das essências florais, e eu digo assim, lutar, né, para que a gente possa ter ambulatórios de TEA, que tem os florais na rede do SUS, Celina, né? Sim, é E uma luta isso. é uma luta. Nós somos muito abençoados na Ampara por termos as essências e a farmácia Aparenza, que assumiu isso, essa preparação, então, que me permitiu voar. Hoje eu não estou mais em Curitiba, eu estou em São Paulo, né? Mas a linha, o braço direito das mães continua ainda amparo, as mães entram em contato comigo, e aí eu continuo selecionando a distância,
E assim, é fantástico ver os novos usos dos florais de bar, né? Alguns que a gente não imagina, né? Então, e você vai descobrindo com o tempo, né? Então, assim, para vocês, né, deixar aqui uma mensagem para os terapeutas, né, florais, Heather é a essência mais frequente para o público autista. Quem é Heather? Os florais de bar. E o que Heather trabalha? Leiam Cura-te a ti mesmo. Tá? Então, o autismo ele tem uma lição para a humanidade, tá certo? E outra essência que é fundamental, e essa eu custei a identificar por quê? Porque os meus bebês, quando eu selecionava dentro do projeto Jardim Azul, né, começou a vir wild oats, wild oats para bebês. Tá? E existe uma questão no autismo, né? Que às vezes essas crianças se sentem totalmente desorientadas. É como se a nave delas tivesse caído num planeta muito diferente da programação delas. E elas se sentem perdidas. E a White Wolf, então, vai resgatar essa ligação, né, com esse ser maior para que ela possa se orientar. Então, são florais que vêm crescendo, né, bastante. O Heather, que é um dos florais menos usados no mundo, ninguém quer ser Heather, né? E Heather é praticamente frequente em quase toda a seleção dos florais de bar, tá? E assim, a sensibilidade do autista, né? A fórmula dos florais de Saint-Germain mais usada para o público autista, gente, é a fórmula da proteção. Para manter esse campo deste ser que é sensível, protegido, tá certo? Então, em termos terapêuticos, eu recomendo sempre que usem algum lastro de fórmula de emergência, né? E aí, estudem, tá certo? Se capacitem em conhecer mais o autismo, tá certo? Nossa, Gente, muito muito obrigada. conteúdo, né? Maravilha. Rosana, assim, sem Ah, palavras, né? Fala, Luciana. quando você fala do Header, né, eu acho bem compreensível quando a gente olha a assinatura do Header e uma criança autista, né? Eu lembro muito do Julian falar que o Header não é só um floral, mas uma essência também ambiental. Ambiental. E quando foi uma das flores que eu tive o prazer de conhecer. É um silêncio num campo de Header, um silêncio assim, sabe, que às vezes incomoda porque a gente tem um mundo muito cheio de estímulos, né? E lá não, lá é um silêncio, uma paz, é uma conexão que você tem com algo muito maior, né? E vê, acaba com o solo, mas em compensação ela dá o mel para as abelhinhas, né? Então, olha que coisa interessante. Ela não tem base, a base dela tá queimada, né? Eu acho que também um autista é assim, ele tá com a base queimada, mas em compensação, o que ele tem de bonito dentro dele, né? A gente tem que ajudar, né? É o header. É isso mesmo. Não é porque ele é falador, fofoqueiro, ou olha só para o umbigo dele. Ele é centrado. Mas é um centramento diferente, né? Muita gente não identifica, né? Porque Heather tem os dois lados. É isso que você falou, o silêncio de você ver aquele monte de Heather espalhado, e a gente está acostumado a ver, até mesmo pela descrição do Dr. Bach, né? Para aquelas pessoas loquazes, não sei o quê. Então, aí o Isso. povo, mas como que é Heather se o autista tem dificuldade de se comunicar? Sim, Uhum. gente, Sim, sim. sim. O Heather, né? Ele vai trazer o outro lado, tá certo? Então, vamos saciar.
E uma coisa que eu acho importante a gente estar colocando, assim, né? Um mesmo floral de bar, gente, um mesmo floral de bar, ele pode atuar numa criança autista, num indivíduo autista, em várias áreas, tá Uhum. certo? Então, por exemplo, se a gente pensar em dificuldade de pegar no sono, na seletividade alimentar, na interação social, se alinhando o teu exemplo, né? Tudo isso, né? Muitos autistas acham estranho a textura dos alimentos, então eles têm medo do novo, tá certo? É. Interação. Medo do novo, dormir, medo do desconhecido, do escuro, etc. E tal. Então, assim, às vezes, um mesmo floral, né, ele tem um espectro de atuação dentro do ser humano. Né? Então, é importante a gente saber que, digo assim, não existe floral para estereotipia, tá certo? Né? Porque a estereotipia de fulano pode ser amenizada por um floral diferente mostrando, certo? Então, é por isso que é muito lindo, e quanto mais a gente conhece a planta, Lu, realmente É. vem os insights, e eu digo assim, o autista nos pede a pensar diferente, a agir diferente, a sair da caixinha e lembrar que a terapia floral é a terapia do possível, da liberdade do ser, para nós terapeutas também. A liberdade de experimentar o que é melhor para o nosso cliente, independente de regras, tá? Experimentar, né? Essa é uma palavrinha chave. Porque Aham. às vezes você fica muito preso naquele conceito, né? Isso que a Glorinha me vê falando isso, ela fala, deve estar ficando maluca, mas eu falo isso o tempo todo. Gente, não fique preso no conceito. Olha a planta. Cada vez que você olhar, você vai ver essa planta com mais alguma coisa, ela vai te trazer mais alguma coisa. E a gente vai olhar, nós somos aqui cinco pessoas olhando a mesma planta e 5 mensagens vão chegar, né? São 5 percepções diferentes. E cada um é um, né? Tem alguma coisa dentro da gente que nos faz diferente e ao mesmo tempo estamos unidos. Eu acho que ele vai levar a gente para um floral que aquele floral é que vai falar alguma coisa para mim. Não adianta eu dar um impatient se eu tô agitadinha. Opa, vai acabar minha bateria. E esse olhar dessa abordagem individualizada, né, é Que um é o ensinamento muito que está dentro dos fundamentos, né, da terapia floral, e exatamente isso que o autista e todas as outras pessoas é, precisam, desse acolhimento individualizado. Você faz aquela fórmula para a pessoa, né, as exatamente. necessidades dela, o meu medo é diferente do medo do outro. E quando a gente vê também o floral, a gente vê a abrangência dele, né? Porque o gestual da planta é muito maior do que a gente consegue captar, né, com alguns detalhes mais relevantes, mas a planta é muito além, assim como todos nós somos muito mais do que o outro pode ver, né, na nossa aparência, né? É, Exatamente. é um trabalho assim muito especial e eu acho que esse é um grande ensinamento. Quando a gente fala de SUS, né, ambulatórios de acolhimento, a gente está focado na abordagem da saúde coletiva, que não pode ser diferente, né, gente? É, E a gente você, também não pode separar, né? O sim. coletivo do individual, porque São os dois olhares que se complementam. o indivíduo está na coletividade, ele está no mundo, né? Então a Ao gente tem que mesmo olhar também. tempo, ele é Ele único. é único, Aí a gente tem uma fórmula de proteção, mas de repente a proteção que um precisa é é diferente diferente do do outro. outro. Um precisa do arquétipo da mãe, o outro do arquétipo do É, sábio,
né? O outro precisa do arquétipo do pai, né? E são diferentes formas. O outro precisa do divino, né? Que te acolhe, você tem se sente protegido onde quer que você esteja. Então, assim, acho que esse aprendizado com a pessoa com autismo e com a nossa realidade do que todos nós precisamos, só que o autista, assim, olha, está muito expresso com muita intensidade, mas todos nós precisamos desse olhar especial, individualizado, todos temos que aprender muito com o autista, né? Ele está dizendo para a gente, olha, São os todos grandes somos agentes, únicos. são os grandes agentes da mudança, Exatamente. Ah, da é nova isso aí. fase do planeta. É isso mesmo. Infelizmente, a duras penas, eles são presas fáceis, né? Infelizmente, para bullying, para tudo. Mas são os nossos sinalizadores São de os que o nossos negócio sinalizadores. precisa mudar. Nossa, que maravilha, gente! Que momento incrível esse que a gente teve aqui. Eu E que a agradeço. gente não pode esquecer que nós somos, né, um, um animal político e social, né, e precisamos do meio também, né? A gente está Sim, só, nós somos únicos, mas inseridos nesse meio. Não tem como a gente fugir, o ser humano não tem como fugir disso, ele não vive sozinho. A gente até sim, tem um ou outro que prefere isso, mas ele não vive sozinho. Então, acho que a dor do autista também está muito aí, porque inerente a gente tem essa necessidade de estar junto, é, Isso. e ele não Então, consegue. a gente percebe que este é um assunto que ainda tem muita conversa, muito. né? Hoje foi uma conversa inicial para depois termos Hoje alguns foi o aperitivo. desdobramentos. Exatamente. Gotinha d'água no É, oceano, né, gente? é, No oceano de é desafiador possibilidades. É, e, ao mesmo tempo, maravilhoso, né? Basta ver o brilho nos olhos da Rosana, com todo o seu desafio e esse grande amor que ela assumiu agora para levar adiante, junto com o Célio, que conseguiu desenvolver um trabalho em Caxias, né? sim, E agora esperemos que outros também se engajem sim. e façam esse movimento crescer. Maravilhoso, Eu isso vou mesmo. torcer para a gente ter uma instituição aí no Rio de Janeiro, tá certo? Aí no Rio de Janeiro, tá? Para a gente colocar a mão na massa e ajudar essas famílias, gente. Ajudar essa. Eu ainda penso maior, né? Assim, como representante da Rio Flor e do Conaflor, né, e do segmento das práticas integrativas, acho que é fundamental que a gente efetive as práticas no SUS, né? Efetive para que em todas as unidades de saúde, todos os municípios nesse grande Brasil, né, tenham a disponibilização da terapia floral para a população. Dentro da população estão incluídos os autistas e todos aqueles que precisam, né, desse acolhimento. Porque assim, é a luta básica agora, gente. É a luta. Essa É a luta. Tem luta um vereador que profunda. em Curitiba que não aguenta mais me ver. Ele falou: você veio fazer lobby? Eu falei: vim fazer lobby, sim, tá certo? Sim, Porque eu não sim, estamos sossego. aqui. É isso aí. É para as Muito bom. mães, é para as famílias, é para os irmãos, é para os pais, é para todo mundo, gente. É A gente isso aí. É para a precisa E a gente população como começa a um todo. preparar, então, os terapeutas também, né? dos Isso aí. Precisa terapeutas. estar muito bem preparado. Sim. E esse a luta Muito tá junta, obrigada, né? Celinha. Muito obrigada, Glória. Glória, Obrigada, Rosana. Rosana, por essa obrigada a você. oportunidade da gente lançar isso mais, tá certo? Lançar, tá certo? Isso Porque aí. não tem sido, é desafiador, né? Sim. É um caminho. Eu assim, eu não me arrependo em nenhum momento
Isto é o combustível para os meus próximos anos, para o meu propósito, tá certo? Então, hoje, né, a gente falando de astrologia, Urano está grudado na minha Vênus, quer dizer, então, assim, não podia ser mais não convencional. Então, já entendi, Isso aí. já É. entendi, né? E vamos lá, gente, Essa é a nossa luta. agradeço a existência da Rio Flor, do Conaflor, de todos vocês. Tá bom? Muito obrigada, Rosana. Nós é que Muito agradecemos, obrigada Rosana. Muito bom por todo mesmo. esse trabalho. E vamos seguir juntas, unidas, né? Como meta básica essa disponibilização, né? Esse carinho para a população que de outra forma não terá acesso, Isso. né? Sim. Muito obrigada. Você que assistiu o nosso Café com Flor, vai estar disponível na plataforma do YouTube, né? Para você ver e rever várias vezes, né? E divulgar. Muito obrigada, fiquem com Deus. Obrigada, Rosana, obrigada a todos que participaram. Fiquem com Deus.